Olá, eu sou Ione Matos e este é mais um Conversando com Livros. Hoje eu estou aqui com o meu recém-colega, né? Nós nos conhecemos há pouquíssimo tempo, né? pouquíssimo tempo, o Alexandre Brandão, que tem vários livros publicados, né, Alexandre? Já são 6 livros e esse ano ainda sai um 7º. Opa! Né? Assim, meus, né? E tem algumas coletâneas também por aí. Em coletâneas e tal. Seis são... são seus. Desses 6 livros, 4 são de contos ou novelas, né? Uhum. Eu chamo novela às vezes só porque é um conto maior. E 2 de crônicas, né? Que aí são as crônicas que eu publico no meu blog. Certo. Então, assim, a gente compra em livraria, Alexandre, só Essa uma coisa curiosidade. que não, né? Assim, é Livraria, difícil. Agora, o meu mais recente de crônica, que saiu pela Patual, Bichano Experimental, tem na Da Vinci. Na Leonardo da Vinci. Repete aí, o Bichano. O Bichano Experimental. Experimental. Que saiu pela editora Patual, de São Paulo. São contos, crônicas? Não, são crônicas. Crônicas. E lá também eu tinha deixado algum do meu último livro de contos, que é Qual é a Solidão, que saiu pela 8,5. Pela 8,5. Então lá na Da Vinci tinha esses 2 livros. Esses 2. Assim, mas as editoras, essas editoras pequenas fogem um pouco desse modelo da livraria, com porque certeza. tem um custo muito alto. Também não é uma coisa que, para mim, tá? Não sei se essa é a tua opinião, mas para mim agora, que depois da publicação do Vovó Usava Barba, para mim, acho que não é vantajoso nem para o escritor, nem para a editora. Né? Eu gosto muito de fazer os lançamentos e eventos aí, assim, que acaba, quer dizer, eu não tenho nenhuma pretensão de ser best-seller nem nada, eu escrevo por outras coisas. Então, assim, eu gosto mais desse contato mais corpo a corpo mesmo com o escritor, com o leitor. E assim, essa coisa do escritor novo, que é o escritor que se promove, não sei o quê, que ele tem que... Eu adoro fazer isso, eu não tenho problema nenhum com isso, entendeu? Eu acho legal, me dá mais proximidade do meu livro. Também eu gosto dele. Tô achando isso. Então, e eu tenho... vamos começar, eu estou aqui com outros 2 livros do Alexandre, eu Contos de Homem, que é da editora Aldebaran. Que já não existe mais. Que não existe mais. E a Câmara, porque é o conto, é a primeira novela. São 2 novelas, A Câmara e A Pena é o título do livro, e é da Cais Farru. Também não existe mais. Que não existe mais também. Mas se consegue comprar esse? Não, esses só eu tenho. Só com você. Esse só eu tenho. Então vamos começar de uma coisa que você falou agora. Que você falou assim, não, o que te ligou com o show? Porque não é essa coisa de, não é a ideia de vai se tornar um best-seller. Mas o que te fez escrever? Pois é, eu não sei exatamente, mas eu muito jovem, eu já tinha algum pendor para esse negócio, assim, para as artes, digamos, né? Eu me lembro de muito novo, já brincar com palavras, de fazer musiquinhas e não sei o quê. Depois, na adolescência, eu aprendi violão. Até minha última crônica eu conto essa história. Que eu era meio gordinho, eu achava que eu não ia ter muito sucesso com as meninas, né? Eu vi no Facebook. Aí eu achava que não ia ter sucesso com as meninas, não sei o quê. Fui tocar violão e tal. E a uma certa hora eu vi que eu tocava mal violão, que eu cantava mal. Mas o que tinha sobrado daquilo? A letra de música, e eu fazia alguma música, então a coisa da poesia. Aí eu comecei a me exercitar na poesia. Assim, as primeiras coisas que eu publiquei foram poesias no Suplemento Literário de Minas Gerais. Né? Assim, acho que isso foi em 87, saíram 3 poesias minhas durante o ano lá, nas edições do suplemento. E depois, aí foi uma coisa assim não, eu estou gostando desse negócio. E eu aí impor um exercício, principalmente o conto, porque a poesia me chegava meio fácil, assim, não é esnobação, mas eu tenho um canal mais simples, de repente, com a poesia. E com conto, não, conto é um negócio que me demandava. Então era meio um exercício, eu vou ver.
E aí fui fazendo, aí fiz um livro, aí comecei a fazer oficinas literárias, né? Aqui tinha uma da OLAC, que era em Ipanema, a Fernando Coutinho, aí eu fiz lá. E depois, quando eu lancei esse livro, eu estava fazendo uma oficina, o Contos de Homem, que é meu primeiro livro, né? Eu estava fazendo uma oficina na UERJ, com o João Gilberto Noll, que é o que fez, que aliás é uma super apresentação de livro, super apresentação. É um eu quando vi lindo, também eu falei, caramba, João Gilberto Noll. Texto lindo dele, né? E ele era, então, era uma oficina completamente anárquica, né? Tinha muita gente, você pagava R$5 por semestre, então aquela sala era imensa. Lotada. E o João não tinha o menor interesse em ensinar nada, assim, no sentido mais formal da coisa. Ele ensinava por tabela, né? Aquilo que ele não sabia nem que estava ensinando. E uma delas era a generosidade. O João Gilberto era um cara generoso demais. Sabe, assim, então, assim, chegava o Alexandre com um texto horroroso, ele falava, e aí, Alexandre? Você ia lá e falei, puxa, sabe que aí tem uma coisa bonita, assim, ele arrancava alguma coisa ali e tal, incentivava as pessoas, então foi muito legal. E aí eu encontrei lá eu fiz um amigo, que é o Nelson Vasconcelos, que está aí também, fez a orelhinha. A orelha. E aí o Nelson, jornalista, assim, que eu admiro muito, mais novo que eu, na época era um menino prodígio, tinha ganho o prêmio Paraná com livro de contos, e assim, um livro lindo, e ele nunca mais escreveu muito literatura, foi a vida de jornalista e tal, né? Mas aí o Nelson conheceu o Pedro Beccari, que estava montando essa Aldebaran, e aí a gente resolveu fazer esse livro, né? E fiz, assim, fui juntando as coisas que eu tinha ali naquele momento, né? Então é um livro, acho que muito cheio de força, talvez não seja um grande livro do ponto de vista literário, não sei o quê, mas tem uma marca de um tempo, né? Assim, de questões muito pungentes naquela época da minha vida. Assim, né? Eu li e assim, eu conheci o Alexandre no encerramento da oficina literária do César Manzolillo. E nós, assim, né, meio que fizemos um contraponto. Fizemos um contraponto lá, porque eu falei que eu achava que os meus textos tinham muito, né, de feminino. E eu me referia a feminino não como necessariamente de mulher, né? Apenas que são características e modos, eu acho que são colocados como sendo de mulher na nossa sociedade, mas que eu acho que são muito mais próximos dos arquetipos, tipo ânima e ânimos, né? Então, assim, são coisas que todos nós temos. E aí o Alexandre falou que ele achava que ele escrevia, eu dizendo que eu achava que eu escrevia como o meu lado feminino muito forte, e o Alexandre disse que escrevia como o lado masculino. E aí ele falou desse livro, Contos de Homem, né? Eu falei, Alexandre, a gente precisa conversar um pouco sobre isso. E eu li os contos todos aqui, e realmente eu acho que tem uma carga muito mais de ânimos do que de ânima. Eu achei realmente isso. E achei também que uma coisa interessante que me pegou, que é não sei, daí você confirma comigo. A mim, no meu diálogo com o teu livro, o que me pegou foi muito a narrativa, que é tão subjetiva, que você, para acompanhar, você tem que somar a sua subjetividade de leitor e dar um sentido e um significado àquilo, né, com a tua subjetividade de leitor. Em todos os contos aqui, todos eles. Talvez isso aí, acho que uma amiga minha uma vez me falou uma coisa parecida com isso, quer dizer, você está sendo mais sofisticado do que ela foi, mas ela falou assim, eu não achava que o homem tivesse isso, que tem nos seus contos. Ela achava que o homem não passasse por isso. Ela achava que essas questões assim, meio rocambolescas eram só da áurea feminina, né? Assim, não sei se os homens têm, eu tenho. É o que eu posso dizer.
Mas eu acho que é um pouco isso, essa coisa de uma subjetividade que chama a outra para dialogar nesse nível. Sim, né? E que assim, se relacionam, porque os personagens dos contos, eles se relacionam com a vida, mas com a subjetividade muito forte, presente nessa relação, nas reações, né? E uma das coisas que apesar de eu concordar com você, que assim, a maneira de colocar é mais o que a gente identifica como masculino na nossa sociedade, não necessariamente com o homem, sexo, né? Mas com o masculino, né? Mas o que eu achei fantástico aqui, e que também dialogou muito comigo, foi o fato de que esses homens, sendo homens, não necessariamente são assim, não é necessariamente o sexo masculino que está ali. Pelo contrário, até existe uma certa dubiedade em alguns deles, né? E essa dubiedade me pareceu muito interessante. Eu não sei se para mim me pegou uma parte de que essa dubiedade, inclusive, é uma parte dessa subjetividade em que a gente não é o sexo biológico da gente, né? A gente é muito mais complexo do que isso. O Noll fala alguma coisa sobre isso, que a gente tem mais do que a geografia do corpo. Do corpo. Ele fala, tem uma parte aqui, inclusive, que ele... Eu acho que é exatamente o que ele fala, a geografia do corpo, se o seu... eu não estou achando agora aqui, mas quando eu li, eu falei assim, gente, eu li antes, mas depois eu falei, eu sinto isso também na minha leitura. Mas, assim, eu acho que tem um pouco a ver também com aquele dia, eu brinquei lá, que quando eu estava falando de homem, eu não estava falando do homem do cowboy, nada, né? Mas é esse homem que, bom, o primeiro conto é o homem que está sendo castrado, né? Então é esse homem que também, ele, não necessariamente ele vai ser gay ou ele vai ser outra coisa, mas é um homem que está um pouco deslocado com essa mulher também que chegou, né? Que está tomando o seu espaço. Que está castrando. Olha, o problema é seu, né? Eu vou chegar. Então eu acho que tem esse homem. Então, e nessa fase, eu imagino, eu era bem jovem. São contos quando eu tinha de 20 a 35 anos. Assim. Essas coisas todas eram muito surpreendentes para mim, né? O que eu acho interessante é você, como homem, colocar essa questão, porque sim, eu acredito que seja uma questão que esteja até hoje balançando, porque esse negócio ainda não se resolveu. Não, é uma coisa que está em construção, né? Está em construção do lado da mulher, né? A construção desse feminino, né? E do masculino nela, essa integração de ânima e ânimos. E do outro lado, idem, porque é uma coisa que não existia, né? Antes, porque numa posição cômoda eu não preciso estar lidando com isso, né? Mas é o casamento de ânimos e ânimas e ânima, tanto na mulher, né, biologicamente falando, quanto no homem biologicamente falando. O homem também entrou nesse conflito, né? Eu acho que isso tem muito aqui nos contos. Quer dizer, o meu diálogo com teus contos, ele passa por isso. Eu tenho um amigo que ele faleceu, que era o meu amigo da Cais Faru. Era uma hora, daqui a pouquinho eu até te conto um pouco dessa Cais Faru, que era uma doideira desse amigo, um amigo muito querido meu, mais velho. E uma vez eu estava lá fechando um livro, nem sei se era esse ou um outro com ele, ele falou assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, quando você morrer só vai ficar o Contos de Homem. Eu falei, tá, assim que lá, o resto você esquece. Tudo bem. Na verdade, esse aqui, por exemplo, que eu ainda não acabei de ler, né? Eu li a primeira novela, não acabei de ler, é bem diferente. O estilo é bem diferente, né? É um outro, inclusive não tem tanto, embora tenha, é típico do teu escrever essa coisa do que você rumina subjetivamente, tá ali ou não? Eu não sei, assim, essa coisa vai indo, eu não sei exatamente, entendeu? Assim, esse conto aí, essa novela, ela é muito engraçada, porque ela tem muitos anos, assim.
E eu fui fazer um livro com uma editora, que não é nenhum desses dois, Estão Todos Aqui. E aí o cara, eu mandei o material, ele disse, olha, eu gostei, mas... E nesse Estão Todos Aqui são uns contos e no final tem uma novela. Ele disse, mas eu estou achando esquisito ter um livro com conto, com novela, você não consegue escrever uma novela? Aí eu me lembrei desse conto, que era um conto que já existia. Tá. Aí eu sentei com ele e ele foi desdobrando. Então, ele existia, essa primeira parte da filmagem, né, que as pessoas não têm nome, e aí foi surgindo, assim, as pessoas ganharem nome depois, sai daquela máquina, né, que o cinema é isso, né, aquela máquina de as pessoas estão ali, às vezes são só funções, né. E depois eu falei, mas que história eles estariam contando? Né? Aí que termina com a própria história que seria filmada. Então, assim, ele foi já foi mais, de repente, mais elaborado, assim, né? Menos intuitivo do que os contos. Né? Talvez tenha um pouco... porque tem muito menos, aqui é uma coisa, né? Aqui tem muito menos. Eu acho que ainda tem, assim, mas inclusive a estrutura dessa novela é bem diferente, inclusive assim, é diferente de todas as novelas que eu li. Eu acho ela bem diferente. É uma estrutura bem diferente e que você também só tem a ideia global da coisa quando você lê tudo. Né? Enquanto você não lê, fica aquela curiosidade, né? Mas o que é isso, né? Durante, como você fala, essa primeira parte toda em que você não tem, você só tem o diretor, o fotógrafo, o ator, isso, você não sabe quem são, não tem nome, né? Não são nomeados, né? E isso foi uma das coisas que me deixou intrigada, porque eu fiquei me perguntando, gente, por que é só o diretor? Porque depois eu fui me situando e pensando assim, não, tem uma dinâmica aqui em que as pessoas não têm uma identidade, né? A identidade é a da função, né? Como se fosse... E eu achei super interessante. Isso assim, a minha mulher trabalhou com cinema há muito tempo. Sei. Então eu frequentava sete de cinema e frequentava uma forma meio... Eu não estava ali, né? Assim, uma vez ela fez um curta, que aí sim eu ajudava na produção, então estava mais... Mas normalmente eu ia lá olhar ela, ficava só de observador, ver os atores, coisa assim, fulano está ali, isso aqui. Então eu conseguia ver isso, assim, que tinha essa despersonificação, né? As pessoas ali cumpriam suas funções. Né? Isso foi uma coisa que eu acho que eu aprendi. Isso tem a ver com a vida da gente também, né? No se trabalho, tiver um o trabalho onde faz a gente muito isso pra gente, né? O professor, né? O técnico, o não sei o que, a gente tem essas coisas que... Mas eu achei interessante porque depois aí você vai tendo cada um. E nos seus cenários, nos seus conflitos. E concluindo, né? Não totalmente concluindo, porque ainda tem coisa, mas mais ou menos concluindo, a gente sabe qual é a história. Né? A gente fica sabendo qual é a história que o filme vai contar, né? Que eu achei assim, bastante interessante também, muito interessante. A segunda novela que você não leu, ela já é sobre o mundo da literatura, das oficinas literárias. As pessoas, quando leem esse livro, acho que o primeiro ele chama tanta atenção para essa questão estrutural, assim, que a segunda passa meio batida. Mas, assim, achei legal também escrever. E a gente gosta. Eu sou muito pouco crítico, assim, eu sou muito crítico escrevendo e tal. Mas depois que publica, eu tenho uma dificuldade. Aqui, esse livro tem quase 30 anos. Vamos reeditar. Você vai tirar alguma coisa? Não sei. Eu teria que me desapegar muito para falar assim, pô, esse conto é uma porcaria, melhor tirar, não sei o quê. Agora, eu estou lendo o seu livro também, né? Assim, eu já li as duas primeiras partes. E é incrível também. O seu livro é muito bonito também. Assim, que bom você falar isso. Sem querer puxar o saco seu, mas é bonito mesmo. Assim, eu acho
tem uma coisa nas mulheres, que essa relação avó e neta é muito forte, né, na vida das mulheres. Assim, a minha mulher sempre fala da avó dela, é assim, e no seu livro tem, né? Sim, várias, né? São sim, várias. sim, Começa com a bisavó, até eu acho a primeira. Tem bisavós, tem depois avós. as avós, a avó de Bárbara, né? A avó de que Bárbara. aliás é linda, aquele conto é maravilhoso, a mulher da neta, né? Que herda a barba, ela entende o que é a barba, né? Aquela é uma história muito boa, né? Assim, que bom que você está gostando, que bom. Assim, o Pedro perfeito, né? Achei muito bacana aquilo ali. Eu estou adorando, gostando mesmo. Nesse momento conturbado do país, está muito difícil eu me concentrar na leitura. Assim, é difícil, você começa e... E aí o seu livro foi meio meu alento no domingo para cá. Eu abandonei o meu livrão lá um pouco, falei, deixa eu ler aqui. Que bom. O conto é bom, porque tem essa coisa curta. O conto é curtinho, exige menos tempo de atenção. E ao mesmo tempo, assim, as histórias são muito cativantes, são muito bonitas. E você tem uma coisa humana que sai dali, que é fundamental. E eu estou assim, me treinando muito para contar a história, sabe? A minha expectativa te passa isso. Eu contando histórias, né? Dentro disso tem várias coisas, mas eu estou contando história, que é o que eu quero. E é tão bonito isso de contar história. Eu acho o máximo. Às vezes eu até queria contar mais histórias. Eu acho o máximo. E assim, a minha primeira experiência com contar história foi com um sapateiro. Eu morava em Recife ainda. E aí tinha um sapateiro que ele ia e sentava na varanda do térreo da minha casa e todo mundo levava os sapatos para lá. E ele ficava sentado com as crianças em volta, todo mundo vinha, engraxando os sapatos lá, né, e tal, e contando histórias para a gente. Meu pai, a tradição de contar histórias, inclusive para mim, ela vem muito mais dos homens por causa dessas duas figuras, do seu João sapateiro e do meu pai, que era quem lia livros de história para a mamãe, não fazia isso. Que assim, e tem uma coisa meio mágica para mim, né, disso. E eu já vi contadoras de histórias do povão. Tinha uma senhora que a avó, ela já morreu, de uma amiga minha. E ela era uma senhora negra e que tinha uma série de histórias que vinham de uma cultura muito específica, né? Muito distante daquilo que foi a minha formação, né? E eu já a conheci adulta. E ela era dessas pessoas que levantam e contam histórias e fazem com o corpo, com a voz. Aí ela era uma senhora magrinha. Olha, é uma coisa que eu ficava assim, eu adorava ir lá por causa dessa mise-en-scène toda. Na época, inclusive, eu já tinha feito escola de teatro, tudo. Era uma mise-en-scène, né? Eu falava, gente, que coisa, que força, né? Uma senhora magrinha, ela era tão pequenininha que já Chiquinha, era Chiquinha. Nossa, era um negócio assim, fabuloso, fantástico. Acho contar a história maravilhoso. Maravilhoso. Tinha uma literatura bem disso, sim. Das fogueiras e todas as fogueiras. Alexandre, me fala um pouquinho também do seguinte, você lá na oficina, você me disse que você faz parte de um grupo, vocês produzem juntos, como é que é? Esse grupo a gente batizou de Estilingues, né? Estilingues? Nós... Só tem homem não, tem mulher? Eu sou o único homem. São 6 mulheres e eu. Você vê que que bom. O negócio não é complicado. Sou eu e 6 mulheres. A gente se conheceu na oficina literária Frane Coutinho. A gente fez, acho que foi um ano, aí no terceiro semestre que a gente ia se matricular, a oficina falou assim, olha, não, vocês já estão bem adiantados, vocês vão atrapalhar, então cancelou nossa participação. Aí nós ficamos... Tiveram alta. Exatamente. Aí nós ficamos lá, vamos nos reunir então. A gente tem uma amiga que nunca se casou, sempre teve um apartamento, e ela falou, minha casa
suas vidas, né? Aí nós fomos para as quarta-lenas, né? Tinha o Sabadó e nós tínhamos as quartas-lenas na casa da Marilena. E isso já faz 30 anos. Uau! Entendeu? Assim, 30 anos. Né? Então, é uma história de vida, né? Sim. E a gente, claro, a gente já teve um momento que foi mais, de estar mais junto, produzindo junto, mas nunca perdeu o contato. Durante o ano tem o Natal, tem que a gente faz, e às vezes um manda o texto para o outro, né? Um faz a orelha do livro do outro, tem essas coisas que a gente faz, e sei lá, vai para o sítio de um e produz alguma coisa, enfim, é uma relação que eu chamo de fraterno-literária, né? de 30 anos. Então, esse ano a gente já lançou 3 coletâneas nossas, né? Que nunca foram, não foram comerciais. Né? Tá. A ideia da gente é que a gente desse um livro, você lesse, passasse para ela lesse, passasse para outra, legal. essa coisa da ciranda do livro. Mas agora, com 30 anos, a gente resolveu fazer um livro mesmo comercial, assim, mas não fazer um livro, fazer 7 livros. Então, cada um tem um livro que está terminando aí. E no início de dezembro a gente vai lançar esses livros. Agora, no início de dezembro. Aí, mas muito diferentes. Assim, do ponto de vista estético, do ponto de vista da vida de cada um. Tenho de 80 a 55 anos, né? Tem um leque, então também bem diferente. E tem, por exemplo, a Miriam, que é uma contadora de história, maravilhosa, assim, entendeu? E tem, aí vai ter um livro da Marilena, que é um livro de haikais. Tá. Então, assim, cada um no seu estilo. Então legal é bem isso. bacana. Assim, muito legal. Bem distintos. Aliás, isso é um problema, fazer uma coleção de pessoas tão distintas, como é que você cria uma coleção. Isso tem dado um certo trabalho para a gente, mas enfim. Mas está valendo a pena. Né? Bacana. É isso. Alexandre, muito obrigada por você ter vindo aqui, muito obrigada pelo papo. O Vorácio me ataca toda vez que eu paro para ver televisão, lá me ataca o Vorácio. O Vorácio é um monstro que ele ataca quando, assim, você começa a ter vontade de comer um monte de coisa. Então eu, quando sento para ver televisão, eu sento ali e aí, pronto, já me vem vontade de comer pipoca, vontade de comer sanduíche, vontade de tomar Coca-Cola, enfim, o Vorácio me ataca direto.